Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, as dificuldades e a satisfação de quem já conseguiu o primeiro emprego e como elas estão sendo encaminhadas para esse mercado de trabalho. A partir de agora, no Inclusão em Foco. Segundo dados do IBGE de 2015, pouco mais de 6% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física. Mas menos de 1% estão inseridas em algum posto de trabalho, o que fica em desacordo com a lei de cotas, que determina que empresas ofereçam até 5% das vagas do quadro de funcionários para reabilitados ou com deficiência. Além disso, os deficientes acabam numa faixa salarial abaixo de uma pessoa dita normal. A realidade está ainda muito longe de ser aquela que gostaríamos que fosse e aquela que a lei também determina, né? Em nível nacional, nós temos aproximadamente 350 mil pessoas incluídas pela lei de cota no mercado de trabalho. Esse número, se fosse fielmente cumprido, os percentuais ultrapassariam 1 milhão. Então, significa dizer que, em média, 1/3 dessas vagas, apenas 1/3 estão sendo cumpridas. Na Paraíba, isso chega bem menos do que isso. Eu diria que na Paraíba, talvez 25, 20 e pouco por cento. O último estudo que a gente fez, já tem uns 3 anos, a Paraíba teria condições de absorver em torno de 15 mil, nós tínhamos algo em torno de 4 mil. Né? Então, a realidade ainda é muito, e pior, porque os números às vezes mascaram certas sutilezas, né? Por exemplo, a grande maioria dessas pessoas que estão incluídas, principalmente no setor privado, as empresas elas contratam pessoas com deficiência geralmente para funções menos importantes dentro da empresa, né? Serviços gerais, no máximo auxiliar de escritório, mas nem sempre. Então, nós recebemos muitos pedidos, mas sempre para essas vagas que pagam um salário menor, que requer um grau de complexidade menor. E isso é outra forma também de não cumprir plenamente aquilo que a lei se propõe, que não é só dar um emprego, é dar dignidade, é dar condições de trabalho, condições de vida digna para a pessoa com deficiência. Pela lei de cotas, empresas que possuem de 100 a 200 empregados têm que reservar 2% das vagas. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4% do quadro. E de 1.001 em diante, 5% do total das vagas. As pessoas com deficiência, de uma forma geral, independente da condição, ela pode não, ela deve se inserir. Na verdade, a gente tem que compreender que a pessoa com deficiência, a sua deficiência se acentua ou não, dependendo das condições que a sociedade oferta. Se uma pessoa cadeirante, ela nasce numa cidade, que ela oferta, que ela é acessível, que ela tem condições de que a mobilidade favoreça, ela vai ser uma pessoa que ela tem condições de procurar os serviços, ela vai ter uma escola, ela vai participar com maior facilidade. Então, na verdade, as barreiras que impedem que a pessoa com deficiência possa desenvolver o seu potencial é a sociedade que cria. Na verdade. Então, se a gente tem uma sociedade, se a gente tem uma pessoa surda, que ela desde criança ela consiga ter acesso ao ensino de Libras, que a família também, e é uma escola que possibilite isso, ela vai se comunicar normalmente. Então, a ideia é que a gente crie condições para que as pessoas com deficiência ela desenvolvam seu potencial. É lógico que tem pessoas hoje com deficiência que sentem mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Por exemplo, as pessoas com deficiência intelectual. Nós temos um número muito pequeno ainda de pessoas com deficiência intelectual. Eu podia citar as pessoas com síndrome de Down, que está dentro desse campo, e outras pessoas com deficiência intelectual, que existe um percentual muito pequeno de inserção dessas pessoas. Existem ainda barreiras em relação a algumas áreas da deficiência. Então, hoje nós temos o maior percentual de pessoas com deficiência, são pessoas com deficiência física. Às vezes, as empresas estabelecem critérios para definir um perfil. O que a gente quer é que o critério seja da capacidade.
e do potencial que aquela pessoa tenha, e não com a deficiência, que a deficiência, né, seja definida como um critério de inserção. Segundo o presidente da Associação de Deficiências Familiares da Paraíba, a acessibilidade é outro problema nos locais de trabalho. Adequar as instalações para receber o maior número possível de tipos de deficiência, né? Se contratar um deficiente visual, é importante, por exemplo, adequar, se ele vai trabalhar com informática, com computador, instalar um software de leitura de texto que vai facilitar a vida do trabalhador com deficiência visual e ele vai poder ser um funcionário excelente como qualquer outro. É um software gratuito, que ele não vai ter despesa com isso, ele não vai gastar um centavo para fazer isso, né? É importante fazer também um trabalho de sensibilização dos demais empregados da empresa, para que eles compreendam que a entrada de trabalhadores com deficiência na empresa não é bicho de sete cabeças, que não vai trazer nenhum transtorno, nenhuma mudança da rotina, né? Muito pelo contrário, vai enriquecer a convivência a partir da convivência de pessoas que têm características diferentes. A FUNAD tem sido um canal de preparação e inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Só no ano passado conseguiu fixar 358 no emprego. Em torno de 10% dessas pessoas ficam nessas empresas. Então, o governo do estado, através da FUNAD, tem tentado trabalhar da FUNAD, da Secretaria de Desenvolvimento Humano, que é uma grande parceira através do Cine. A gente tem tentado trabalhar no sentido de fortalecer as parcerias. O Ministério Público do Trabalho tem sido um grande parceiro nesse processo, né? As empresas também, que a gente entende que trabalhar de forma isolada, a gente não consegue realmente superar esse desafio tão grande que é a gente ampliar o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não apenas o Ministério do Trabalho, mas o Ministério Público do Trabalho, o Sistema S também é um grande parceiro e, sobretudo, as empresas do estado da Paraíba e até de Pernambuco. Para intensificar ainda mais a empregabilidade, a FUNAD todos os anos promove um dia especial envolvendo empresas e órgãos públicos. De 2012 para cá, o estado da Paraíba tem feito o Dia D de Empregabilidade, que a gente entende que é um momento importante, que é uma parceria entre as empresas, Ministério Público e secretarias de governo, para que a gente possa chamar as empresas e promover o encontro com as pessoas com deficiência. Então, as entidades também representativas do segmento, elas são grandes parceiras e de 2012 para cá a gente promove um dia de empregabilidade, geralmente aqui em João Pessoa, e a partir em 2015 nós começamos a fazer o dia D de empregabilidade não apenas em João Pessoa, mas também em outros municípios do estado. A exemplo de Mamanguape, que tem um polo industrial naquela região, e também nós estabelecemos uma parceria o ano passado e fizemos também o Dia D de Empregabilidade naquela região, fizemos em Campina Grande. Né? A proposta desse ano é que nós já fizemos aqui em João Pessoa, já fizemos em Santa Rita, vamos fazer em Campina Grande e no sertão da Paraíba. A ideia é que a gente fortaleça as parcerias e chame a sociedade para discutir essa questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, para que a gente consiga melhorar esse indicador tão perverso ainda, que é a dificuldade de fazer com que as pessoas com deficiência elas possam se inserir e, sobretudo, que elas permaneçam nos espaços de trabalho. A ASDEF também tem sido um canal de mediação entre empresas privadas e públicas na contratação de pessoas com deficiência. Uma assistência que chama a atenção até de pessoas comuns. Quando a empresa manda uma solicitação para a gente vai lá, faz toda a checagem da acessibilidade, das condições do prédio, do ambiente de trabalho, quais as funções que são compatíveis e com que tipo de deficiência também elas são compatíveis, para a gente ver qual é o tipo de deficiência mais adequado para aquela empresa, para não colocar em risco a própria segurança da pessoa com deficiência, né? E só então a gente faz um processo de pré-seleção, abre inscrição no site, através do site, das redes sociais, e fazemos uma pré-seleção aqui e remetemos para a empresa, geralmente 3 candidatos pré-selecionados para cada vaga que a empresa solicita. E depois disso a gente dá esse acompanhamento, a gente fica fazendo esse acompanhamento tanto com a empresa
quanto com o trabalhador eventualmente contratado, de como está se dando essa adaptação ao mercado de trabalho e, se for necessário, a gente vai sugerir adequações no mobiliário, nas instalações físicas, enfim, a gente faz um trabalho e tem sido muito bem sucedido. Tanto que sempre que as empresas solicitam que a gente abre vagas, por exemplo, pela internet, através do nosso site, das redes sociais, há uma procura muito grande, inclusive uma coisa bem engraçada, que há uma procura, inclusive, de pessoas não deficientes, né? Então, a gente se tornou uma referência, inclusive, para pessoas não deficientes que acabam mandando currículo e inscrição. Lógico que não são aproveitados porque nós trabalhamos exclusivamente com a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para os não deficientes, a gente recomenda procurar o Cine ou... Depois do intervalo, você vai conhecer pessoas com deficiência como Natália, que encontrou no mercado de trabalho a felicidade da autorrealização. Antes eu não conseguia arrumar emprego e eu estava doida para trabalhar, para conquistar meu primeiro emprego. E assim, eu amo trabalhar com o público, é a minha paixão. Os detalhes em instantes.